Oi pessoal, eu sou o professor de Física Gustavo Santana e no capítulo de hoje a gente vai estudar o equilíbrio de uma partícula e o equilíbrio de um corpo rígido. E para estudar o equilíbrio de um corpo rígido é pré-requisito nós estudarmos a definição de torque, também chamado de momento. Então vamos estudar três coisas: equilíbrio de uma partícula, definição de torque, também chamado de momento, e o equilíbrio de um corpo rígido. Vamos estudar essas três coisas. Relembrando que em capítulos anteriores, a gente estava, para facilitar o nosso estudo, a gente considerava que todo corpo em estudo era uma partícula, era um corpo pontiforme, não tinha dimensões. Então, se a gente estava estudando o movimento de um carro, a gente considerava que esse carro era um pontinho em movimento. Se era o estudo de uma pessoa, a gente considerava que essa pessoa é um pontinho em movimento, algo sem dimensões. Você vai ver, quando for o caso, a questão vai falar sobre um ponto mesmo, vai falar que é um corpo pontiforme, ou que é uma massa pontiforme, ou que é uma partícula. Tudo isso é sinônimo. Partícula, corpo pontiforme, massa pontiforme, tudo isso é sinônimo, está dizendo que estamos considerando que o corpo não possui dimensões, não possui comprimento, largura nem espessura. No capítulo passado, a gente estudou o centro de massa. A gente iniciou nosso estudo de sistema de partículas, nosso estudo de corpos extensos, nosso estudo de corpos rígidos. A gente iniciou nosso estudo de algo que possui dimensões. Mas, novamente, a gente voltou a calcular a posição de um ponto e estudar o movimento de um ponto. No caso, o ponto era o centro de massa. Então, a gente viu que, a partir de um corpo extenso, a gente conseguiu calcular o centro de massa, que é um pontinho, e a gente voltou a estudar o movimento de um pontinho só. Então, a gente não estudou ainda um corpo rígido, que é o que vai acontecer nessa aula. Aqui, após a gente estudar o equilíbrio de um corpo, o equilíbrio de uma partícula, a gente vai estudar o equilíbrio de um corpo extenso. A gente vai realmente começar a estudar o movimento, ou na verdade, a estática, né? Ele vai estar em equilíbrio, equilíbrio dinâmico, podendo também estar em equilíbrio estático. A gente vai realmente estudar um corpo rígido, um corpo que possui, pode ter comprimento, pode ter largura, pode ter também até espessura. Então, a gente vai iniciar o estudo realmente de um corpo que pode ser bi ou tridimensional. Beleza? Então, vamos iniciar, até como uma forma introdutória, vamos começar pelo equilíbrio de uma partícula, pelo equilíbrio de uma massa pontiforme ou pelo equilíbrio de um corpo pontiforme. Tudo isso é sinônimo. Tudo isso se refere a algo que não possui dimensões. E quando a gente não possui dimensões, a gente tem apenas um movimento de translação. Não há sentido falar em algo que não tem dimensão, não há sentido em falar que tem rotação. Um pontinho não pode ter rotação, já que ele não tem dimensões, né? A gente só vai falar de movimento de rotação quando a gente tiver um sistema de partículas de um corpo extenso, certo? Então, quando a gente trabalha o equilíbrio de uma partícula, aqui a gente está falando sobre equilíbrio dinâmico, a gente está falando apenas do equilíbrio de translação. E a gente já estudou isso. Quando a gente tem o equilíbrio dinâmico em um corpo pontiforme, quando o somatório de forças que atuam nesse ponto é igual a zero. Se aqui eu tenho uma partícula, se aqui eu tenho uma partícula e todas as forças que atuam sobre essa partícula se anulam, aqui é uma força para a direita de 10 newtons, a força para a esquerda de 10 newtons, a força para baixo é de 5 newtons e a força para cima de 5 newtons, essas forças se anulam. Essa cancela com essa cancela com essa, e a somatório das forças externas que atuam sobre a partícula é igual a zero. Quando isso ocorre, a gente já viu no estudo das leis de Newton. Essa partícula não possui aceleração, sua aceleração é igual a zero. Essa partícula está em equilíbrio dinâmico. E a partir de agora, nesse capítulo, a gente vai falar apenas sobre equilíbrio. Se essa partícula estava com uma certa velocidade
antes, no momento inicial, ela vai continuar com essa velocidade depois. A aceleração igual a zero significa que a velocidade vai se manter. Se era uma velocidade diferente de zero, vai continuar uma velocidade diferente de zero. Mas se é uma velocidade igual a zero, ela vai permanecer em repouso. Então, possui equilíbrio dinâmico e pode estar em equilíbrio estático. Mas aqui a gente vai trabalhar apenas com equilíbrio dinâmico. Se a gente tem um somatório de forças igual a zero, essa partícula vai estar em equilíbrio. Vamos apenas falar do termo equilíbrio, certo? Então, essa é a condição da não ocorrência de translação. Essa é a condição de equilíbrio de translação. Dizemos que uma partícula está em equilíbrio quando a força resultante atuando sobre essa partícula é igual a zero. Em outras palavras, uma partícula está em equilíbrio quando o somatório das forças que atuam sobre essa partícula é igual a zero. Aqui nós temos o equilíbrio de translação. Equilíbrio de translação. Não há o que se falar em equilíbrio de rotação nesse momento, porque a gente está trabalhando com uma partícula, com um corpo pontiforme, uma massa pontiforme. A gente está trabalhando com um único pontinho sem dimensões. Não há o que se falar em rotação. Não há o que se falar em rotação quando o corpo em estudo é pontiforme, certo? Logo, como a gente não fala em rotação, não há o que se falar em equilíbrio de rotação. Então, aqui, para o equilíbrio de uma partícula, a gente não fala em equilíbrio de rotação. Quando a gente fala de equilíbrio, de condição de equilíbrio, estamos se referindo apenas sobre equilíbrio de translação. Somatório de forças é igual a zero. Questão. A figura abaixo mostra a partícula P submetida a 5 forças. Determina a intensidade da força F, que é essa força aqui, para a esquerda, sabendo que P está em equilíbrio. A questão está dizendo que esse ponto P aqui está em equilíbrio. Se esse ponto P está em equilíbrio, significa que a somatório das forças externas atuando sobre esse ponto é igual a zero. Ou seja, se a gente somar todas essas forças, a soma vetorial deve ser nulo. Portanto, a força para cima deve se cancelar com a força para baixo. Esses 5 newtons para cima se cancela com 5 newtons para baixo. E a força para a direita, que é de 12 newtons, deve ser igual à soma das forças para a esquerda. E a soma das forças para a esquerda é 5 mais F. 5 mais F newtons, certo? Logo, a gente tem que 12 é igual a 5 mais a intensidade da força F. A força F é igual a 12 menos 5, que vale 7. A força F é de 7 newtons. A força F é de 7 newtons. Pronto. Encontramos a força F, a sua intensidade, para que a partícula P esteja em equilíbrio. E quando a gente está trabalhando apenas com partícula, esse equilíbrio é o equilíbrio de translação. A gente nem precisa se falar de equilíbrio, a gente nem precisa falar de equilíbrio de rotação, porque não há o que se falar em equilíbrio de rotação quando se trata de uma partícula. Beleza?
Antes de falar de equilíbrio de um corpo rígido, a gente vai falar sobre a definição de torque. E torque também é chamado de momento, ou momento de uma força em relação a um ponto. Então, vamos lá. Vamos definir o que é torque, ou o que é o momento de uma força em relação a um ponto. Considere o seguinte. Considere que você quer tirar um parafuso. Você tem o registro de um chuveiro, você tem o parafuso de uma mesa, você quer tirar esse parafuso e, primeiramente, você tenta com a sua mão. Você coloca toda a força possível e tenta rotacionar esse parafuso. E você não consegue. Daí você pega uma chave de boca, aqui nós temos a chave de boca, por exemplo, e começa a fazer força com essa chave de boca. Considere que você colocou toda a força que você consegue aplicar nessa chave de boca aqui no centro dessa chave. E ainda assim, você não conseguiu rotacionar esse parafuso. Você não conseguiu mover o parafuso. Em seguida, você coloca toda a sua força, a mesma intensidade de força, aqui na extremidade dessa chave de boca. Aqui está o parafuso, né? E você está do outro lado da chave de boca, aplicando a mesma força F. E, finalmente, você consegue rotacionar o parafuso, você consegue desenroscar o parafuso. Beleza? Com esse exemplo, que você já deve ter aplicado na sua prática, você observa que não basta saber a intensidade da força para conseguir deslocar um certo corpo. Não é apenas a força que é relevante para conseguir fazer a rotação de um outro corpo, que no caso é um parafuso. A gente precisa também ter o que é chamado de braço de alavanca, que é essa distância aqui. A distância da aplicação da força até o eixo que a gente deseja rotacionar. Se a gente está girando essa chave de boca em relação a esse eixo aqui, essa distância entre o vetor força ou a linha de ação de força, a gente vai passar melhor para essa definição, essa distância aqui, ela é relevante. Ela interfere na rotação ou não dessa chave de boca ou desse parafuso. Então, não basta a gente saber a força para conseguir rotacionar um corpo. A gente precisa também saber ou ajustar o braço de alavanca, certo? E a definição de torque tem tudo a ver com a força e tem tudo a ver com esse braço de alavanca. A gente foi criado a definição de torque para incorporar tanto a relevância tanto da força quanto do braço de alavanca. Vamos ver a definição de torque, ou do momento de uma força em relação ao ponto? Torque, ou momento de uma força em relação ao ponto, representa a capacidade de uma força gerar a rotação de um corpo. Sua intensidade é dada por... o momento é igual a F vezes D. Essa é a definição de torque, ou a definição de momento. Eu estou utilizando a letra M para representar o torque, né? M de momento. Então, alguns livros utilizam a letra M, outros livros utilizam a letra T de torque, mas aqui a letra T a gente já está usando para tração, né? Então, para não confundir, em alguns momentos a gente pode, porventura, utilizar a letra T para representar torque, mas como eu já estou utilizando T para tração, eu optei por seguir livros que utilizam a letra M de momento. Alguns outros livros utilizam tal, né? Mas que a gente já está usando tal para trabalho. Então, a gente pode utilizar a letra M para falar sobre torque ou sobre momento. O momento é a multiplicação da força pelo braço de alavanca. Essa letra D é a distância entre a linha de ação da força e o eixo de rotação. O que é isso? Aqui, nessa chave de boca, eu estou aplicando a força à minha mão. Aqui está a minha chave de boca. Vou pegar uma chave de boca aqui. Então, aqui, pessoal, aqui nós temos a nossa chave de boca. Considere que aqui vai estar o nosso parafuso, que a gente deseja apertar ou deseja soltar. E a gente vai aplicar a força nessa extremidade aqui da chave de boca, certo? Então, no caso, considere, por exemplo, que a gente vai aplicar uma força para baixo. Então, a força vai atuar nesse ponto
ela vai ser vertical e para baixo. Esse ponto onde eu estou aplicando a força, a gente pode chamar de ponto P, né? No nosso desenho, a gente está chamando de ponto P. E esse ponto onde vai ocorrer a rotação, né? A gente vai rotacionar essa chave de boca em torno desse ponto aqui, que é onde está o parafuso. E esse ponto a gente chama geralmente de pontual. Não é uma regra, mas geralmente a gente chama de pontual, certo? Então, eu vou aplicar uma força nesse ponto P. Essa força, nesse instante, ela é vertical e para baixo. Então, na nossa figura, a gente tem o seguinte. Onde está o parafuso? A gente vai chamar de ponto O. E onde a gente vai aplicar a força, a gente vai chamar de ponto P, certo? E nesse instante, a força é vertical e para baixo. Aqui nós temos a nossa força F. O que é a linha de ação da força? A linha de ação da força é nada mais, nada menos que a linha que passa pela força, certo? Então, se a força passa pelo ponto P e é vertical e para baixo, a linha de ação da força também vai ser vertical e também vai passar pelo ponto P, certo? Se a força passa pelo ponto P e é vertical, a linha de ação da força vai passar pelo ponto P e também vai ser vertical. Essa aqui é a linha de ação da força F. É a linha que passa por F. Se a força F passasse pelo ponto P e fosse para cima, fosse vertical para cima, a linha de ação da força seria a mesma, né? Não importa o sentido, importa o ponto P e sua direção. É a linha de ação, é a linha que passa por F. Certo? Beleza. Então, temos aqui nossa linha de ação da força. Como a gente vai calcular o torque? O torque vai ser a intensidade dessa força vezes a distância d. E o que é a distância d? É a distância entre a linha de ação da força e esse ponto O aqui. É essa distância, que no caso equivale ao comprimento da nossa chave de boca. Aqui nós temos a distância d. Mas nem sempre é esse o caso. Se nossa força F não fosse vertical, fizesse um ângulo θ aqui com a vertical, então a distância seria menor. Já já a gente vai fazer esse desenho. Mas então a gente tem que D é a distância entre a linha de ação da força e o eixo de rotação, e F é a intensidade da força. Aqui nessa figura, a gente tem que o ponto P está aqui e o ponto O está aqui. A distância D não é a distância entre os pontos O e P. Qual seria a distância entre os pontos O e P? Seria essa hipotenusa aqui, ó. Considere esse triângulo aqui, ó. Considere o triângulo. Aqui nós temos a nossa hipotenusa H. D não é essa distância do ponto O ao ponto P. Não, corresponde a esse cateto, a distância entre a linha de ação da força e o eixo de rotação, e não é a distância entre o ponto O e o ponto P, certo? A linha de ação da força é toda essa vertical, e a distância ela vai ser o segmento da qual a gente vai calcular a distância, ela vai fazer um ângulo de 90 graus com essa linha de ação da força, certo? É uma linha. Para o cálculo da distância, a gente vai ter um segmento que vai fazer 90 graus com a linha de ação da força e que vai passar pelo ponto O, certo? Bom, e a gente considera como torque positivo quando a força tende a girar, no caso, esse segmento OP, em sentido anti-horário,
contrário ao sentido de giro dos ponteiros de um relógio analógico, certo? Então, se eu giro no sentido anti-horário, eu vou ter um torque positivo. E se a força tende a girar no sentido horário, eu vou ter um torque negativo. Então, o torque negativo é positivo quando tende a girar em sentido anti-horário e vai ser negativo quando tende a girar em sentido horário, certo? Se eu tenho esse corpo aqui, ele rotaciona em torno desse ponto O. Se a força que aplica sobre o ponto O vai tender a girar esse corpo nesse sentido aqui, não vamos começar com outro sentido. Se ele tende a girar nesse sentido aqui, ó, após um certo intervalo de tempo, o corpo vai estar aqui, né? Aqui é um instante inicial, aqui é um instante final, certo? Ele girou no sentido anti-horário. Ele foi daqui para cá, contrário ao movimento do ponteiro de um relógio. Aqui é o sentido anti-horário. Então, o torque que a gente está calculando vai ser positivo. Já se a gente tivesse aqui um corpo, aqui é a posição inicial, e o corpo e a aplicação da força fosse para baixo, essa força tende a girar esse corpo nesse sentido aqui. Após um certo intervalo de tempo, ele vai estar nessa posição final aqui, certo? Então, o corpo veio de cá para cá. Ele girou a barra no sentido horário. E como aqui nós temos o sentido horário, o torque vai ser negativo. Beleza? Bom, a gente já falou sobre a intensidade. A intensidade corresponde ao produto da força pelo braço da alavanca, né? A distância D, que é a distância entre a linha de ação da força e o eixo de rotação, né? Então, D é a distância entre a linha de ação da força e o eixo de rotação. E D também é chamado de braço da alavanca. É o comprimento do braço de alavanca. O que é isso? Braço de alavanca é exatamente isso. É essa distância entre a linha de ação da força e o eixo de rotação, né? Então, a gente já viu a intensidade, força vezes comprimento do braço de alavanca, e a gente já viu a direção em sentido, né? A gente vai considerar o torque quando positivo, quando a força tender a girar no sentido anti-horário, e negativo quando tender a girar no sentido horário, certo? Falta a gente falar sobre a unidade. A unidade é como a intensidade corresponde à força vezes a uma distância, né, um comprimento, né? No SI, a força é newtons e o comprimento é metros. Então, a unidade no SI é o newton vezes metro. Vamos fazer uma questão? Nessa questão aqui, o intuito é mostrar para você, a deixar explícito que o torque ele depende do ponto que a gente adotou como referência, do ponto que a gente escolheu para analisar. Geralmente, se eu tenho, por exemplo, uma chave de boca que vai estar desparafusando um parafuso, né? O ponto que a gente vai observar, geralmente vai ser o ponto onde está o parafuso, né? Então, a gente está girando a chave de fenda, a chave de boca, em torno desse ponto, e geralmente a gente estuda em relação a esse ponto mesmo. Mas a gente pode adotar qualquer ponto como referência. A própria questão vai fazer isso, às vezes, né? Então, vamos considerar esse exemplo aqui, ó. Considere que eu tenho uma barra horizontal. Aqui nós temos uma barra de metal, né? Toda homogênea. Aqui a gente tem o nosso corpo rígido, né? A gente ainda não falou, no capítulo passado a gente citou, mas a gente ainda não falou a diferença de corpo extenso e corpo rígido. A gente está estudando equilíbrio de corpos rígidos, né? O que é um corpo rígido? A gente viu sobre sistema de partículas, não vimos? A gente havia estudado uma única partícula, que é um corpo sem dimensões. A gente pode ter um conjunto de partículas, né? Aqui, três partículas. Aqui a gente já tem dimensão, já que eu tenho uma referência de uma partícula em relação a outra. Então, a gente já tem aqui
algo unidimensional ou tridimensional, certo? Então, a gente já tem dimensões. E se essas partículas compõem um corpo, né? Então, a gente vai ter um corpo extenso ou um corpo rígido, né? Se eu tenho uma barra, por exemplo, eu posso considerar essa barra um conjunto de infinitas partículas, né? Você pode pensar nos átomos ou algo ainda menor que átomo, porque o átomo tem dimensão, né? Então, a gente tem infinitas partículas, infinitos pedacinhos que não possuem dimensões. Então, esse conjunto de partículas, eles estão formando o nosso corpo. Esse corpo, ele é extenso, porque ele tem dimensões. Aqui nós temos o corpo extenso. Corpo extenso. E esse corpo extenso, ele pode ser também rígido, né? Um corpo extenso, ele pode ser rígido ou não ser rígido. O que é um corpo extenso rígido? Um corpo rígido é aquele corpo extenso que não se deforma, né? Se eu pego essa caneta aqui e aplico, e eu consigo aqui, eu sou muito forte, consigo aplicar tamanha força que ele vai se deformar, né? Eu vou diminuir o comprimento dessa caneta, então esse corpo ele não é rígido. Se eu considero que essa caneta não se deforma, eu aplico uma força aqui, aplico uma força para cá, e esse corpo não se deforma, ele não altera seu comprimento, não altera sua largura, ele não quebra em pedaços, então eu estou considerando que essa caneta é um corpo rígido. Dependendo do contexto, né, eu posso considerar essa caneta como corpo rígido mesmo, se as forças são pequenas, ou se eu vou submeter esse corpo a um calor em que esse plástico vai se deformar, nesse tipo de questão eu não posso mais considerar que essa caneta seja um corpo rígido. Então, vai depender do contexto, né? Vai depender da forma como você vai querer simplificar o nosso estudo. Aqui a gente está trabalhando com corpos rígidos. A gente está trabalhando com corpos que não vão se deformar, beleza? Então, aqui nós temos uma barra, a gente tem uma barra metálica e ela não vai se deformar. Essa barra vai ser o nosso corpo rígido, certo? Considere que essa barra está apoiada sobre dois apoios. Então, aqui vai ser nossa forma de simbolizar um apoio, né? Aqui nós temos um apoio, aqui nós temos outro apoio. Essa barra horizontal está apoiada nos pontos. Vamos chamar esse ponto de O1 e esse ponto de O2, certo? Essa barra, considere que ela tem 2 metros de comprimento. Então, essa distância da barra, esse comprimento da barra é de 2 metros. Eu vou aplicar uma força F, por exemplo, aqui, ó, nesse ponto aqui que vamos chamar de P. Eu vou aplicar uma força vertical e para baixo de intensidade igual a 10 newtons, certo? E a distância desse ponto P até essa extremidade esquerda, até esse ponto O1, nós vamos dizer que essa distância vai ser de 1,5 metros. Então, essa é a distância de 1,5 metros. Se a barra tem um comprimento total de 2 metros, então, para cá a gente tem 0,5 metros. Aí a questão pergunta. Calcule o torque realizado pela força F em relação ao ponto O1. Veja que a questão não está perguntando calcule o torque. Ela está perguntando calcule o torque em relação a um determinado ponto. Quando a gente está calculando o torque, a gente precisa definir, ou a questão definiu, qual é o ponto a partir do qual a gente está calculando o torque. Então, a gente precisa ter um ponto de referência. Aqui, nessa primeira pergunta, é em relação ao ponto O1, certo? Então, a gente vai analisar a aplicação da força em relação ao ponto O1. Como é que a gente calcula o torque? Bom, primeiro a gente vai ver o sentido, se vai ser positivo ou negativo. Se vai tender a girar a barra no sentido anti-horário ou horário. Lembrando que aqui nós temos o sentido anti-horário, o torque é positivo. E quando é o sentido horário, o mesmo sentido em que o ponteiro gira, né? Sentido horário,
a gente vai ter um torque negativo, certo? Beleza. Essa força, se eu estou analisando em relação ao ponto O1, considere que esse ponto O1 ele não vai se mover. Essa força está fazendo o que com a barra? Está fazendo a barra girar no sentido horário. A barra está assim e vai girando assim, ó, no sentido horário. A aplicação dessa força, nesse instante, está fazendo a barra descer, percorrendo o sentido horário em relação ao ponto O1, certo? Se é o sentido horário, o torque vai ser negativo. Então, a resposta vai ser algo negativo. A primeira conclusão que a gente chegou é que o torque vai ser negativo. Vamos calcular a sua intensidade? A intensidade é igual à força de 10 newtons vezes a distância entre a linha de ação da força e o ponto O1. Qual a distância entre essa reta vertical aqui, ó? Qual é a linha de ação da força? É a linha que passa pela força, né? É essa reta aqui vertical. Qual a distância entre essa reta e o ponto O1? Bom, a gente está buscando um segmento de reta que é perpendicular a essa linha vertical. O que é uma linha perpendicular a uma linha vertical? É uma linha horizontal, né? Então, a gente busca um segmento horizontal que parte desta linha até o ponto O1. E qual é esse comprimento? De 1,5 metros, né? Esse comprimento corresponde exatamente a esse pedaço da barra. Então, o torque vai ser a força de 10 newtons vezes essa distância de 1,5 metros. O torque vai ser 10 newtons vezes 1,5. Isso é igual a 15 newtons vezes metro. Beleza? Com esse produto força vezes deslocamento, a gente calculou a intensidade. Mas a gente já viu que a torque vai ser negativo. Então, o positivo ou negativo vai nos dizer o sentido. O sentido vai ser anti-horário, vai ser negativo, certo? Então, a resposta é menos 15 Newton metro. Então, resposta da letra A. A resposta da letra A, calcule o torque realizado pela força R em relação ao ponto 1. Resposta. O torque é igual a menos 15 Newton metro. Vamos para a segunda pergunta? Vamos colocar aqui uma segunda pergunta. B. Calcule o torque realizado pela mesma força F em relação ao ponto O2. Em relação a esse ponto aqui, O2, na extremidade direita da barra. Em relação ao ponto O2, o que a gente tem? Olha só, a força F está sendo aplicada no mesmo ponto, esse ponto P, certo? Agora, olha o seguinte. A gente tem como referência o ponto O2. Então, a gente vai considerar, a gente ignora o ponto O1. A gente está aplicando uma força F aqui, não está? Considere que eu tenho um apoio apenas no ponto O2. O que a força está fazendo? Está fazendo a barra girar nesse sentido aqui, ó, nesse sentido aqui. Ela estava horizontal e passou a ser vertical com esse movimento. O que é esse movimento? Esse movimento é um movimento anti-horário, contrário ao movimento de um ponteiro de um relógio. Olha o movimento aqui, ó. É um movimento anti-horário. E quando o movimento é anti-horário, a gente está considerando como um valor positivo. Esse valor positivo nos diz que é um movimento anti-horário, certo? Então, o torque ele tende a... Se ele vai conseguir fazer esse giro ou não, não importa, né? No caso, a gente tem dois apoios. A força F
Tem dois apoios aqui. A força F não vai conseguir girar a barra para lado nenhum, para sentido nenhum. Mas a gente está dizendo que a força F tende, né? Olha o verbo, tende a girar no sentido anti-horário. Então, o torque vai ser positivo. Olha só o seguinte. Na letra A, a gente encontrou que a força F realiza um torque negativo. E na letra B, a gente encontrou que que a força F realiza um torque positivo. Mas como assim? A mesma força está realizando um torque positivo e um torque negativo? Justamente isso que eu quero mostrar. Que o torque que a gente está calculando, ele depende do ponto que a gente adotou como estudo, o ponto que a gente adotou como referência. Na letra A, a gente está calculando o torque em relação ao ponto O1, e na letra B, a gente está calculando o torque em relação ao ponto O2, certo? Então, o valor do torque, ele depende do ponto escolhido. Tanto em termos de sentido, se vai tender a girar no sentido horário ou anti-horário, ou em termos da intensidade. Falando da intensidade, vamos calcular a intensidade desse torque. A intensidade desse torque corresponde à força vezes a distância, né? A intensidade vai ser a força de 10 newtons vezes a distância. Que distância é essa? A distância entre a linha de ação da força e o ponto O2. E essa distância corresponde a 0,5 metros. Essa distância aqui, ó, 0,5 metros. 10 vezes 0,5 é igual a 5 newtons metro. Beleza? Na letra A eu fiz certo. 15 newtons metro e aqui 5 newtons metro. Então, vamos colocar a resposta aqui. O torque vai ser de 5 newtons metro e a gente encontrou que o torque vai ser positivo. Então, o resultado é esse mesmo. É mais 5 newtons metro. Resposta da letra B. O torque é igual a 5 é mais 5 newton metro. Veja que, ao mudar o ponto em que a gente adotou como estudo, de O1 para O2, a gente teve alteração tanto no sentido, tendência a girar no sentido horário e tendência a girar no sentido anti-horário, como a gente teve alteração na intensidade do torque, foi de 15 newtons-metro para 5 newtons-metro, certo? E relembrando, quando tende a girar no sentido anti-horário é positivo, tende a girar no sentido anti-horário. E quando é negativo, tende a girar no sentido horário. Mais uma questão?